Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos conversar sobre educação inclusiva, mais precisamente sobre o ensino de geografia para alunos com deficiência visual e baixa visão. A nossa entrevistada é a professora Maria Isabel Castreguini de Freitas, do Grupo de Estudos de Cartografia Tátil da Unesp em Rio Claro. Professora, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. A cartografia tátil usa materiais em alto relevo e de cores e texturas que chamem a atenção do aluno. Há também efeitos sonoros. Mas esses recursos ainda são pouco difundidos, porque é necessário o uso de materiais tecnológicos sofisticados, que são caros e difíceis de se encontrar aqui no país. Apesar disso, a Unesp, em parceria com outras instituições, conseguiu desenvolver um software que facilita o aprendizado de alunos com deficiência visual. Professora Maria Isabel, explica pra gente o que é esse software de cartografia tátil. É um software que foi desenvolvido especialmente para que os sistemas didáticos, emitissem sons. Porque no início do projeto, quando nós começamos a trabalhar nessa temática, nos preocupamos em produzir maquetes, mapas táteis com texturas suaves para os alunos terem a sensibilidade tátil não afetada, de forma muito drástica, então evitando materiais ásperos. E percebíamos que nas práticas com esses alunos faltava uma maior interação deles com o material didático. E aí tivemos a ideia de produzir um sistema sonoro para auxiliar no envolvimento com esses dispositivos táteis, E aí surgiu o Mapavox, que é um sistema associado à eletrônica, e que tem alguns circuitos que são colocados, as microchaves e circuitos colocados na maquete, que é conectado ao computador, E é possível que, acionando esses dispositivos... Acionando contato. Aí se emita o som, Com isso, o que acontece com o aluno? Ele que muitas vezes não se sente estimulado a explorar um material tátil durante muito tempo, Ele dispersa a atenção, ele se desinteressa, A gente tem que entender que ele não tem esse canal visual que é tão rico e que nos enche de possibilidades, Então, ao se dispersar ou perder o interesse, encontrando uma microchave, um botão, e emitindo um som, volta o interesse na descoberta do material. Para o estudo de todos os mapas, de relevo, de clima, Sim, de tudo. De todas as áreas. A gente pode adaptar, Então é um sistema de som que você adapta, a qualquer mapa, e não só mapas, a maquetes, jogos, táteis. Sempre vinculado ao estudo da geografia. Sempre é. O nosso tema central é a geografia. Então, orientação no espaço, aspectos do meio ambiente. Então, são assuntos que permeiam a Terra e a nossa relação com o planeta de maneira geral, os aspectos físicos e os aspectos humanos também da geografia podem ser explorados. E para o desenvolvimento desses efeitos sonoros que a gente tem no software, vocês tiveram parceria com a Federal do Rio de Janeiro. Foi. Explica pra gente. Foi. Como eu comentei com você, nós estávamos inquietos, e sentindo que o nosso material era limitado. Então, buscamos o professor José Antônio dos Santos Borges. Ele é um professor lá da Federal do Rio de Janeiro e trabalha num núcleo de computação eletrônica voltado exatamente para esse tipo de dispositivo que auxilie pessoas com deficiência, nas mais diversas áreas. Eles têm um projeto belíssimo lá. E eu procurei esse professor, junto com pessoas do nosso grupo de estudos, para que ele nos ajudasse a tornar nossas maquetes mais dinâmicas, colocando sons, E o professor Borges nos recebeu de braços abertos e nos deu todo o apoio para que isso fosse possível de ser realizado.
Tanto que hoje ele continuou esse projeto, hoje ele está desenvolvendo um projeto que é Jogavox, que são jogos no computador, usando esse tipo de dispositivo, e que teve como semente o Mapavox, que foi o sistema que ele criou para que nós pudéssemos aplicar trabalhar com nessa isso dentro área da sala de aula. Exato. E aí, pensando na sala de aula, vocês já implantaram esse software em algumas escolas da região de Rio Claro. Sim, né? foi. Quantas escolas já estão participando? Então, olha, eu vou te explicar como funciona. Normalmente, nós fazemos os cursos de formação e, com base nesses cursos de formação, convidamos professores dos sistemas de ensino da educação básica para que eles participem, né, e tenham a formação em cartografia tátil. Curso gratuito dado pela Unesp. Pela Unesp. E aí, nesses cursos, eles aprendem a lidar com o material, a construir o sistema, né? Não é fácil de construir, é muito minucioso, tem vários detalhes e várias etapas, né, que tem que ser cumpridas e que não é muito simples, então não é algo comum, né? Então, a nossa estratégia é fazer o treinamento do professor e, na escola desse professor, viabilizar, durante o período do curso, a instalação do sistema. Então, foi assim que a gente trabalhou até agora, que foi a forma mais fácil de disseminar, né? Então, na cidade de Araras, que é uma parceira de longa data nossa, nós, ao longo do tempo, instalamos nas principais escolas da cidade. Quantos anos já tem o projeto, professora? Já tem cerca de 12 anos, né? Desde a primeira ideia, né, até a execução e a institucionalização, né, do projeto. Já são 12 anos de trabalho, né? Então, é passo a passo, é gradual, não é algo que transforme imediatamente. Nós precisamos muito do professor, ele tem que estar estimulado e ele tem que estar disponível para criar sobre os materiais que nós propomos no curso, né? E esse professor que faz o curso lá na Unesp em Rio Claro, ele acaba se tornando um multiplicador na escola dele para que outros professores também consigam dominar o software e utilizar em sala de aula? Sim, a ideia é essa, né? Então, o nosso grande investimento é nesse sentido. Nem sempre a gente tem sucesso. A grande maioria dos professores acaba frequentando o curso, dominando as etapas, e poucos é que levam em frente os projetos na escola. A gente tem acompanhado alguns trabalhos, né, que frutificaram, outros não, né? Mas eu acho que é muito importante que todo professor tenha acesso à informação e use a ferramenta da cartografia e o Mapavox como aliados, né? Normalmente, as aulas são dadas muito presas ao livro didático. E o professor, que já tem uma jornada pesada de trabalho, é compreensível, tem pouco tempo para ser criativo. Então, nossa proposta é que ele use o material que ele dispõe na escola, né? Não se apoiar em equipamentos ou em material muito sofisticado, para que ele possa construir maquetes, mapas e jogos com seus alunos na escola e que isso sirva para todos os outros professores, inclusive em atividade interdisciplinar. E sobre esse trabalho desenvolvido dentro da sala de aula, a gente fala um pouquinho mais no próximo bloco. Tá certo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é com a professora Maria Isabel Castreghini, do Grupo de Estudos de Cartografia Tátil da Unesp em Rio Claro. Professora, além de todos os recursos sonoros e texturas que a gente comentou que fazem parte, né, desse Mapavox de vocês, como que esse software ele foi desenvolvido? São alunos do curso de Geografia da Unesp de Rio Claro que trabalham nisso? Isso. Na maioria, alunos do curso de Geografia, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Eu tenho orientandos, inclusive no mestrado e no doutorado, que trabalham nessa temática. E juntos nós construímos as alternativas dentro do sistema. Então, quando a gente fala de Mapavox, é um sistema que integra ou uma maquete com o computador, ou um jogo, ou um mapa, né? E a evolução desse sistema ocorreu ao longo desses anos muito
por causa da influência e da persistência dos estagiários, né? E esses alunos também acompanham as atividades dentro da sala de aula, né? Falamos no bloco anterior sobre como os professores são capacitados para levar esse Mapavox para dentro da sala de aula e junto com os alunos, né? Tanto os com deficiência visual e os outros alunos que não fazem parte disso, né? Como que os alunos, né, de graduação, os universitários se integram nesses projetos? A participação é intensa. Eles têm normalmente, dentro da carga horária de trabalho, um período que eles passam na escola, né? Tanto na escola que recebe esses alunos nos centros de habilitação ou na escola especial, como nós tínhamos antigamente, quanto na escola regular, né? Nas salas de reforço, né? Então eles vão para esses espaços junto com o professor que trabalha diretamente com o aluno. Normalmente o professor de geografia é o nosso primeiro e o coordenador pedagógico, né? São os dois principais contatos na escola. Essas pessoas têm uma participação fundamental junto com o estagiário para a construção, adaptação e aplicação em sala de aula dos materiais táteis. Um outro aspecto que você comentou e que eu gostaria de salientar: todo o material elaborado no projeto de cartografia tátil envolve atividades com todos os alunos. Então, a ideia é que realmente esse aluno com deficiência se inclua, né? E que ele trabalhe, ele explore os materiais, ele aprenda através daqueles materiais didáticos, com a participação da classe toda, na classe, né? E com o envolvimento total da turma. Não há ideia de separar, né? O que esse aluno precisa? De mais tempo. Então, um material que, na interação com aquele aluno que enxerga, ele é rápida, para um aluno cego é lento, ele precisa de várias etapas. Daí a importância da sala de reforço, da importância do professor, da professora, estarem preparados para dar esse acompanhamento. E fazer esse acompanhamento. Exatamente. E onde reside o nosso maior problema, né? Então, os professores fazem o curso de capacitação lá na Unesp, levam esse material para dentro da sala de aula e se os estagiários não acompanharem, esse projeto acaba, de certa forma, morrendo ou vai diminuindo a cada dia? Por que a gente tem esse problema? Eu acho que a escola, né, tanto a administração escolar quanto os sistemas de ensino de maneira geral, precisam incorporar a inclusão, né, de uma forma mais efetiva na sala de aula. Então, são cuidados que a gente precisa ter, independente de, naquela classe, ter ou não uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, né? Então, isso eu percebo que só acontece quando o grupo, ou o professor, ou a escola se deparam com um problema. Então, surgiu aqui, eu tenho um desafio, eu recebi um aluno cego na minha sala, o que fazer, né? E isso, na verdade, deveria ser incorporado na nossa formação como professores, né? Nos cursos de pedagogia. Exatamente. Então, é fundamental. O curso de pedagogia precisaria ter essas técnicas desenvolvidas, aplicadas, e não tem, né? Então, um curso de pedagogia, normalmente, o professor que se forma, ele não tem contato, por exemplo, com cartografia, com representação cartográfica. Então, quando nós chegamos com esse material, ele precisa ainda ser alfabetizado cartograficamente. Para trabalhar com alunos que não têm deficiência. E aí, quando a gente entra com um aluno com deficiência, exige um preparo ainda maior. Maior, muito maior. Mas mesmo diante desse cenário, professora, nós temos alguns exemplos positivos de algumas atividades que deram certo. Eu queria que você comentasse algumas delas. Sim, são vários exemplos. Eu me lembrei agora de um exemplo de uma professora que frequentou o curso de formação, que era uma professora de inglês, e que na escola, junto com a professora de geografia, tiveram a ideia de explorar um mapamundi elaborado, um mapamundi tátil e sonoro, né? E um mapa da África, né? E elas usaram esses materiais colocando sons nos países africanos, enfatizando a fauna, os principais animais, né, africanos. Isso falando em inglês e falando em português.
Então, é um exemplo muito rico de interação de duas áreas, que num primeiro momento você vai falar como é que um professor de inglês vai usar mapas na sua aula, né? E tornar a aula mais dinâmica com esses mapas. Então, isso foi possível de ser realizado nessa experiência e é um exemplo que eu trago sempre porque eu acho que é muito rico. Então, essa experiência interdisciplinar, ela vem favorecer o aprendizado desses alunos e a interação, como a gente já havia comentado, de alunos com deficiência e sem deficiência. Exatamente. Eu acho que é fundamental a interdisciplinaridade. Tanto que a gente estimula muito que professores das mais diversas áreas, então não colocamos restrições. Embora não é só para professor de geografia, porque chama cartografia. É, exatamente. E aí o professor, né, de português, o professor de matemática não se sente estimulado a participar, né? Não, ó, professores de ciências, de matemática, de língua portuguesa, todos juntos na mesma escola conseguem usar com muita criatividade esse material. Então a ideia é ter conjuntos nas escolas, sonoros, e que esses conjuntos pudessem ser usados em atividades integradas de diferentes disciplinas, né? Outro exemplo curioso que a senhora comentou antes daqui da entrevista, uma professora de matemática usou a cartografia tátil para ensinar escala. Exatamente. Com base num mapa, né, que tinha a representação do continente americano e do continente africano, ela teve a ideia, né, para que os alunos cegos tivessem um entendimento da longa distância que separa, né, a cidade deles de uma cidade na África, ela teve a ideia de trabalhar o conceito de escala usando o tamanho do aluno, né, a altura dos alunos na sala de aula, para que eles conseguissem saber quantas unidades de medida à altura, né? Então, quantos Joões, quantas Marias caberiam na distância entre Brasil e África, né? E aí a gente trabalhando com a questão do tato, muitas vezes, né, para o aluno conseguir, com a mão mesmo, né, fazer essa medição, isso, sem enxergar, isso favorece. Muito. Quando se trabalha com cegos, um princípio que se tem, o corpo é a referência. Então, o corpo do aluno é a referência para orientação, para escala. Então, ele tem que partir do corpo dele, porque aí o entendimento de algo tão abstrato quanto a distância do Brasil até a África pode ser decodificado. Quanto vale 1 quilômetro, por exemplo? Exatamente. Ele consegue, por causa da unidade de medida, o seu corpo. Então, quando possível, né, para o professor usar esses artifícios, que isso facilita muito o aprendizado. E a receptividade desses professores tem sido positiva? Muito, muito. Os professores que trabalham com educação inclusiva sempre estão muito interessados e disponíveis para acompanhar, né, os avanços do projeto e as alternativas metodológicas que a gente propõe. Um pouco mais do projeto, do livro que vocês lançaram, a gente conhece no próximo bloco. Tá certo. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Não saia daí! O Diálogos está de volta e hoje conversamos com a professora Maria Isabel Castreghini, do Grupo de Estudos de Cartografia Tátil da Unesp em Rio Claro. Maria Isabel é organizadora do livro Cartografia Tátil, Orientação e Mobilidade às Pessoas com Deficiência Visual. A obra foi produzida em parceria com a professora Silvia Helena Venturini, da Universidade de São João del Rei, em Minas Gerais. O livro mostra experiências dos principais grupos de pesquisa dessa área no país, incluindo a Unesp, a USP, a Unicamp e a Universidade Federal de Santa Catarina, além de uma parceria internacional com a Universidade Tecnológica Metropolitana de Santiago do Chile. Professora, quais as vantagens de se trabalhar com um grupo aí espalhado por todo o Brasil, com diferentes universidades e também até em nível internacional? Olha, acho que a importância maior é a troca de experiências, né, e crescimento conjunto, né? Tanto esses profissionais, muitos deles foram inspiradores para que nós constituíssemos o grupo na Unesp, né? E outros vieram depois e puderam se agregar aos pesquisadores da área. Então é muito gratificante, né? E esse livro foi uma oportunidade ímpar, né, tanto para mim quanto para a Silvia Venturini,
para realizarmos esse projeto. E foi a Silvia que te inseriu nesse universo aí da educação inclusiva da cartografia, né? Exatamente. Ela era aluna de graduação, né, e fazia licenciatura na Unesp, um curso noturno, e me procurou porque já trabalhava, tinha um envolvimento com uma escola especial na cidade dela, que era Araras, e me procurou para que eu a orientasse em cartografia para cegos. E eu realmente não tinha nem noção. Eu tinha formação de cartografia, sou uma engenheira cartógrafa, mas especialmente voltada para cegos, não havia trabalhado. Eu falei, bom, Silvia, se você quiser, podemos aprender juntas, né? E assim viemos por esses anos todos. Então tem sido uma construção muito gratificante. Qual o papel do Chile dentro desses estudos? Olha, eles têm na Universidade Tecnológica Metropolitana o centro mais antigo de cartografia tátil daqui, né, do nosso continente. Então, do continente sul-americano. E isso faz com que esse país tenha uma tradição muito forte na temática. Então, as pesquisas e os avanços ali naquele território servem de inspiração para o nosso trabalho, né? Assim como o trabalho da USP também, que foi pioneiro aqui no Brasil, através da professora Regina Almeida, né? Que na década de 90 defendeu o doutorado na temática. Então são pessoas que são referências e para mim, para a Silvia, é muito gratificante tê-los aqui, né? Nessa publicação, para disseminar um pouco dessa área aí, não só para o professor, mas para todos os interessados em cartografia, né? E os interessados em cartografia vão encontrar o que no livro? São relatos de experiências dos grupos? Sim, um pouco do histórico, das metodologias desenvolvidas e das experiências em sala de aula. Eu acho que essa combinação, né, que é importante, né? Não só você salientar o referencial teórico-metodológico, mas também a vivência, o dia a dia em sala de aula e os resultados obtidos com a aplicação desses materiais. Então, foi realmente uma ideia feliz que nós tivemos e que tivemos a sorte de todos os professores convidados aderirem, mandarem os artigos, né? E nós tivemos essa oportunidade de publicar, né, um livro que eu espero que seja uma contribuição, né? Principalmente para os professores. Então, né, você comentou a questão da inspiração que vem desses grupos antigos que estudam cartografia tátil. Esse livro, então, a senhora acredita que também é uma inspiração para esses novos professores, né, universitários, que estão na universidade ainda, os alunos que trabalham com isso, e também para os professores que, de repente, não fizeram esse curso de capacitação? Sim, eu espero que sim. Eu espero que sejam estimulados, que vejam nesses depoimentos alternativas para problemas ou dificuldades que eles tenham em sala de aula, quando se deparam com um aluno cego ou com um aluno com graves problemas de visão, né? E que eles tenham nesses profissionais referência. Por quê? Toda essa equipe de profissionais que compõem o livro está absolutamente à disposição das pessoas para tirar dúvida, para ministrar uma palestra. Eles estão abertos para colaborar com os nossos sistemas de ensino. É o nosso papel, né, como pesquisadores, professores da universidade. Quem quiser ter acesso ao livro, o que a gente faz? Olha, a editora é a Paco Editorial e a venda é pela internet. Então, eles acessam o site da Paco Editorial e tem um hall de publicações, inclusive esse livro, e podem encomendar e a entrega é em casa, né? E é assim que é possível a compra e a divulgação. Nós temos no livro o contato de todos os professores que participam para, de repente, o interesse por uma palestra, para um curso, uma oficina dentro da universidade ou até fora dela. Sim, é possível. Porque todos os professores têm, além do e-mail, o seu contato, o endereço. O departamento no qual eles trabalham. E aí é possível o contato, sim. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em passar a informação. Qual o telefone, professora, lá do departamento, então, para quem quiser entrar em contato com a senhora? Olha, o meu telefone, direto na minha sala, é 19-3526-9335. E aí fico à disposição, ou através do e-mail também, ifreitas@rc.unesp.br.
Professora, a gente agradece a disponibilidade, então, de manter o contato com futuros interessados na área da cartografia tátil e agradecemos aqui o esclarecimento a respeito desse trabalho tão bonito e inclusivo que a nossa escola precisa. Eu que agradeço a honra de estar aqui no programa e a sua gentileza. O Diálogos de hoje acaba aqui, mas em nosso site você pode rever este programa e os demais. Assista, compartilhe e comente. Até mais!